próximo trabalho a ser apresentado é Gestão para o Desenvolvimento Sustentável, o caso da reserva extrativista Guariba Roosevelt, de Mato Grosso do Sul. Os autores Geuciomar Simão, Márcio José Baldo e Henderson Moraes e Hugo Martins. Boa tarde a todos. O pessoal tá acostumado aí a ouvir um boa tarde, né? Hoje saiu um boa tarde, né? Interior. Só uma correção, é Mato Grosso, tá? Não é Mato Grosso do Sul. Pessoal, obrigado a todos aqui por estarem presentes, né? Terem permanecido aqui, acordados ainda, tá? Pense assim, ó, eu posso, eu consigo. Ele não é o meu inimigo, tá? Pense assim que dá certo, beleza? Vou ser bem breve, tá? Para que permaneçam acordados, ok? Muito bem, só uma ressalva aqui, né? Eu gostaria de complementar no início. O professor Volney falou que ele se sentiu estranho quando começou a discutir causas ambientais, gestão ambiental, por ser um administrador. Confesso que eu também senti bastante isso, né? Eu sou administrador, atualmente sou professor do Departamento de Administração da Universidade do Estado de Mato Grosso, e nós enfrentamos essa barreira, lidamos com isso constantemente, né? Quando vamos trabalhar em causas sociais, causas ambientais, todo mundo se pergunta, né? Qual a sua formação? Ah, eu sou administrador, mas o que você está fazendo aqui? Né? Nós estamos lá mostrando que se quebrou esse paradigma já há muito tempo, né? Que o administrador não é mais aquele profissional que fica somente fechado em um núcleo totalmente capitalista dentro de uma organização, tomando decisões, analisando relatórios, né, fazendo o que é muito específico da sua formação. Na verdade, nós trabalhamos hoje, e isso é uma realidade, nós formamos um exército totalmente capitalista. Isso é uma realidade dentro das nossas instituições de ensino, né, tanto que os conteúdos, as disciplinas são totalmente voltados para essa questão capitalista. Porém, de acordo até com a pesquisa do CFA, comprovadamente, essa última que saiu, essas temáticas, desenvolvimento sustentável, gestão ambiental, são conteúdos, na visão de administradores e professores do curso de administração, que podem dinamizar o que é a formação de um administrador, né? Então, isso é muito bacana. E lá na universidade, quando nós trabalhamos com isso, né, temos a prova disso que um núcleo de pesquisa que nós temos lá, que estudamos as complexidades do mundo de trabalho. Nós hoje atuamos lá em 6 administradores, né? Temos algumas parcerias interdisciplinares, mas somos a prova disso que somos o núcleo da universidade que mais conseguiu recursos, né, para trabalhar nessas questões sociais. Nos nossos projetos, só nesse primeiro semestre de 2012, aí, nós já conseguimos mais de 6 milhões que serão investidos em projetos sociais dos quais nós atuamos, né, todos no princípio da gestão. Prova também de que né, o pessoal chama a gente de louco quando a gente entra nessas causas, é esse caso que eu vou apresentar para vocês. O objetivo principal disso que nós vamos falar hoje aqui, desse tema que nós vamos abordar, é justamente para instigar esse administrador, esse profissional que está sentado nessa plateia, o profissional que vai ler esse trabalho posteriormente, o profissional que está participando de todas as discussões e também que vão levar isso para a comunidade externa com certeza, professores que vão trabalhar isso em sala de aula, como nós trabalhamos, que é uma grande perspectiva, né? E também abrir os olhos do poder público, como foi o caso que a Luciana comentou antes, né? Eu falo isso, não tenho medo de me comprometer, de me complicar, como funcionário público também, mas o nosso poder público, ele praticamente fecha os olhos para algumas questões, né? E nesse caso aqui vai ficar bem claro isso. Muito bem, atualmente nós falamos muito em desenvolvimento sustentável, né? Mas o que seria esse desenvolvimento sustentável? Quando nós falamos nesse contexto, ainda não existe um conceito definido, um conceito próprio, né? Nós trabalhamos com a ideia de que é um conceito em construção. Tudo que nós falamos, eu tenho uma visão, você tem outra, ele tem outra, ele tem outra, né? A partir daí, dessa junção dessas visões, desses vários contextos, desses vários temas, dessas várias aplicações, aí nós podemos chegar a um consenso. Por isso a importância também de estarmos nesse evento, né, dessas discussões do EMBRA, justamente para isso, para pegarmos ideias de cada um, percepções de cada um e chegarmos a um consenso comum, né? Mas o que mais se assemelha, o que mais lidamos aí, é quando falamos, né,
de criar um modelo econômico, né, que possamos fomentar a economia do nosso país, a economia mundial, mas também de forma justa, de forma igualitária, de forma equitativa, né, com respeito às causas ambientais. Por quê? Nós provemos de uma era, né, um período pós-guerra aí, totalmente que entrou em uma fase consumista, né? Nós lidamos com o consumismo, nós somos apregoados pelo consumismo. Constantemente nos deparamos com perfis consumistas, né? E como falar então, nessa forma, no desenvolvimento sustentável, sem falar do consumismo, né? Sem quebrar essa barreira do consumismo praticamente desenfreado que nós vivemos aí. Por quê? Esse consumismo obriga as organizações a produzirem cada vez mais, né? E geralmente nessa produção em massa, que ainda existe essa cultura, muito, como todos nós sabemos, né? Ainda por trás disso vem as causas ambientais, vem os desastres, vem alguns problemas sociais, né? Nós temos aí, se formos enumerar, ficamos várias horas aí enumerando problemas sociais decorrentes desse consumismo, né? Então nós, como o professor Domênico Di Massi falou hoje de manhã, né, nós temos que ser esses agentes de mudança, sairmos das nossas organizações, sairmos desse nosso contexto fechado e irmos mais adiante, cada vez mais adiante, levando a nossa ciência, o nosso conhecimento a quem precisa, né, a quem de fato tem essa necessidade. Então, olha só, como trabalharmos então a administração nesse contexto? Todos nós conhecemos bem aí os princípios de gestão, que nós trabalhamos, que nós ensinamos, que nós lidamos constantemente, né? O planejamento, a organização, a direção, o controle. Então, olha só, como que nós vamos aplicar esse conceito, né, esses modelos, esses processos em desenvolvimento sustentável? Nesse caso que eu vou mostrar para vocês aqui, fica bem claro que nós precisamos implementar isso na gestão pública. Nós precisamos de trabalho, de aplicar essa gestão, né, esses princípios da gestão na gestão pública de fato, chamar a atenção do poder público para isso. Então, olha só, o local onde foi feito esse trabalho, onde foi realizado esse trabalho, chama-se Reserva Extrativista Guariba Roosevelt. Não sei se alguém aqui já ouviu falar, provavelmente não, né? É um local que, se você for analisar, é o lugar mais ermo da Terra, né? Mas é um lugar que é um exemplo muito bacana, muito interessante, tem uma história, né? Todo um histórico por trás desses momentos que vive hoje, todo um histórico de luta, de batalha de um povo aí. Tá? Então, olha só, é uma comunidade tradicional que está localizada na região noroeste do estado de Mato Grosso. Mato Grosso conhece, né? Não conhece, é um estado muito bacana, tá? Convido vocês a conhecerem, é bem interessante. Tá? Então, fica na região noroeste do estado de Mato Grosso, nos limites, lá na divisa do estado de Mato Grosso com o estado do Amazonas, lá em cima. Para você ter uma ideia, de Cuiabá, lá fica aproximadamente 1.150 quilômetros de carro. Desses 150 quilômetros de carro, 500 são em estrada de chão, né, para chegar até essa reserva, e desce uma descida de barco de mais 2 horas pelo rio Guariba. Né? Chama-se Guariba Roosevelt porque é um local onde o presidente Roosevelt passou em sua expedição ao Brasil. Lá existe um marco histórico registrando a presença dele, né, neste local, que são 2 rios, na verdade, o rio Guariba e o rio Roosevelt, em homenagem ao presidente Roosevelt. Esse local, como eu falei, é um local que, por mais que possamos ver, como vou falar à frente, como um exemplo de desenvolvimento, também é um local carente. É um local carente em políticas públicas, é um local carente em ações da própria comunidade que circunda, né, esse ambiente que nós vamos falar para vocês. Então, nós fizemos aí, foi realizada uma pesquisa exploratória. A pesquisa, na verdade, foi feita ano passado ainda, né, através de uma visita realizada a essa localidade. Né. Então, a partir daí, podemos, então, coletar dados e descrever características específicas acerca das atividades, das práticas vivenciadas nessa comunidade. Uma amostra de 14 pessoas, eu já vou explicar por quê. Né. Na comunidade, hoje, na reserva, vivem cerca de 300 pessoas. Mas por que somente 14? Né? Foi a questão da acessibilidade de chegar a essa população. Porque na época em que foi realizada a pesquisa, no mês de agosto, o rio, né, que é o único transporte para o local, fica muito baixo e fica praticamente intrafegável. Então é muito difícil se atingir as outras localidades, as outras colocações, as outras comunidades, né? Que eles dividem a reserva em pequenas comunidades.
Para você ter uma ideia lá, no mês de, o calendário de aula deles é muito específico, né? Porque os pais não têm como ficarem levando e buscando as crianças direto, então eles levam as crianças na segunda-feira, as crianças ficam acampadas em barracas próximas à escola, que eles mesmos constroem de palha, de pau a pique, né? Eles ficam acampados lá e o pai só volta a buscar ao final de semana porque tem que trabalhar. E o calendário lá é bem específico, nos meses de agosto, setembro e outubro não existe aula, né? A partir de novembro começa a chover, o rio começa a encher, fica mais fácil de se trafegar. Tá? E a comunidade de São Lourenço, como eu falei, é uma pequena comunidade que é de uma das várias que existem dentro da reserva. Alguns conceitos aqui, somente para entendermos, né, como nós já bem sabemos aí, e buscamos então o próprio conceito do que é administração, e nós, enquanto profissionais de administração, talvez também não temos um conceito definido totalmente, né, porque são questão de visão, nós lidamos com diversidade de ideias, diversidade de culturas, né, então temos essa dificuldade em entender também o próprio conceito que é específico nosso. Né? Talvez esse aqui é um dos que mais se assemelha, né? Achei interessante, penso que seja interessante, talvez vocês concordem, né? Que é trabalhar com pessoas e recursos para realizar objetivos, né? Ou seja, é uma arte de manipular esses recursos, sejam eles pessoas, recursos financeiros, recursos físicos ou não físicos, talvez, né? A partir de planejamento, organização, direção e controle. O desenvolvimento sustentável, nesse sentido também, quando nós trabalhamos, né? Falamos muito aí, talvez, igual eu falei, o que mais se assemelha é a criação de um modelo econômico, né, para fomentarmos aí a discussão, a alavancagem da discussão econômica no país, né, a questão econômica do país e do mundo, mas de que também que seja justo, né, que seja essa economia possa atingir a todas as fatias da população, e que também seja, tenha a preocupação ambiental por trás disso daí. Né? O extrativismo é toda atividade, classificada como toda atividade de extração, né, de trabalhar com recursos, extração, seja ela mineral, vegetal. Né? E aí, nesse caso que nós vamos falar aqui, é o extrativismo particularmente vegetal, tá? Em que se trabalha com látex e castanha do Brasil. Né? As reservas extrativistas, que são locais específicos, determinados, compostos por população tradicional, comunidades tradicionais, ribeirinhos, quilombolas, indígenas. Né? Bem, vamos lá já para, né, não aprofundar muito aqui, não gastar o nosso tempo. Aqui. Então, olha só, a reserva extrativista Guariba Roosevelt, né, chamamos só de Resex, ela foi criada no ano de 96, foi regulamentada no ano de 96. Mas a população lá já vivia bastante tempo no local, cerca aí de 70, 80 anos talvez, né, por relatos que tivemos lá do pessoal que vive na comunidade. A princípio, quando foi criada em 96, ela era de 57 mil hectares. Né. O objetivo de criação dessa reserva era assegurar a exploração sustentável dos recursos, né, pela população ribeirinha do município. Por quê? Anterior a 2006, né, como nós vamos ver aqui, a área de reserva era aproximadamente 10 mil metros a cada margem do rio Guariba. 10 mil metros, né, para ser explorado por uma população aí, na época também, né, girava em torno de 200 pessoas, mais ou menos, um pouquinho mais. Porém, conflitos, né, nas áreas aí que circundam a reserva, interesses econômicos particularmente, foram invadindo, e o pessoal foi tomando conta, tomando posse, e hoje a área de reserva é de aproximadamente, de somente 2.500 metros a cada margem do rio, foi reduzida. Para isso, então, foi necessário, no ano de 2007, que essa área de reserva fosse ampliada, ou seja, estendesse para outro município, saísse somente do município de Aripuanã e também chegasse ao município de Colniza, aos limites do município de Colniza. E, como eu falei, nas divisas do estado de Mato Grosso e Amazonas. São 30 colocações, né? Uma colocação é uma casa onde mora o pai e os filhos geralmente casam e ficam em volta. Eles chamam isso de colocação, né? É como se fossem pequenas aldeias, como a gente vê as aldeias indígenas, tá? Que vivem aproximadamente 300 pessoas, descendentes de soldados da borracha. Soldados da borracha
que colonizaram aquela parte lá no período após a Segunda Guerra Mundial. E o que chama bastante atenção é a forma de organização social da comunidade da reserva. Eles percebendo que seus recursos estavam sendo explorados ilegalmente, estavam sendo roubados de fato, o plano de uso da reserva, um documento como se fosse um regimento interno da reserva, onde tem os compromissos de cada um para o desenvolvimento sustentável do local, desde a caça, da pesca, do extrativismo, que são as atividades tradicionais. Aqui temos um exemplo de uma colocação, só uma foto ilustrativa de uma casa onde mora uma família, e os pais os filhos moram em volta. Essa comunidade onde foi desenvolvida a pesquisa a partir das observações e relatos dos moradores, vivem aproximadamente 14 pessoas de 2 famílias. É nessa localidade aqui, vocês podem ver as casinhas, só chega lá através do rio. Anterior ao plano de uso, a esse plano de uso da reserva, como eu falei para vocês, eles praticavam a caça, a pesca, era meio que desenfreado, assim, eles não tinham um limite, era o conhecimento local deles, mas na verdade a cultura deles estava se perdendo. A cultura extrativista, a cultura de manter o local estava se perdendo porque eles não tinham recursos, não tinham sequer condições, o básico para sobreviver no local. Após o plano de uso, eles passaram as suas atividades a ser de forma mais consciente, de forma mais organizada, de fato. Teve até, pode-se mensurar o resgate da cultura, como, por exemplo, a extração do látex, que não se fazia mais, voltou-se a fazer agora. Devido a uma empresa, uma organização que compra a produção deles, então essa empresa forneceu equipamentos, treinamentos para eles de como trabalhar com látex de forma um pouco mais de qualidade, para vender. Uma produção até interessante, cada família chega a produzir cerca de 300 quilos, que vende a R$ 4,50 cada quilo. Essa foto é um senhor extraindo látex da seringueira, a foto autorizada que está publicada no site do Pacto das Águas. Outra atividade é a extração da castanha do Brasil, que em determinado período eles colhem os ouriços de castanha, cortam, tiram para secar e depois ensacam e levam para vender até uma cooperativa. Algumas castanhas, Praticam também agricultura de subsistência, com pequeno espaço para roça, que não pode ser qualquer local, tem que ser um local específico, com árvores baixas, onde não seja mata densa, para a questão da preservação de espécies. O preparo da terra também, o plantio, a colheita, é todo comunitário. Várias pessoas de outras colocações vêm para ajudar, para evitar a questão de queimada, questões que possam prejudicar ainda mais o local. Criam pequenos animais também, e outros animais de porte, mas tudo regulamentado pelo próprio plano de uso. Eles não podem ter, por exemplo, um número X de vacas, tem que ser um número bem mais reduzido. Existe também uma pequena escola no local, chamada Trilha do Saber, onde os alunos aprendem atividades práticas próprias da comunidade tradicional, próprias do extrativismo. Agora estão construindo um museu com as peças que eles encontram, peças arqueológicas e também brinquedos, coisas que eles aprendem a fazer de acordo com a tradição do local. Eles têm visitas de médicos, pouco de assistência social, líderes religiosos, mas é bem pouco isso. Aqui é a escola do local, a escolinha lá onde as crianças estudam. E o que é interessante é isso. Quando perguntamos, então, alguns moradores, pessoas que já vivem lá há praticamente 70 anos, eles falam que não querem sair do local. Eles nasceram lá e não querem sair, querem permanecer neste local. Assim, como comentei antes, podemos ver a partir de toda essa organização social, dessas atividades que eles desenvolvem, como eles desenvolvem, que não deu para aprofundar muito pela questão do tempo, podemos falar então que esse local é um exemplo de desenvolvimento sustentável, um exemplo de sustentabilidade. Contempla o que é ambiental, eles preservam, contempla o que é econômico, eles conseguem extrair a renda, e o social, contempla o social, aí é que entra a questão da atenção, da proteção para o local. No plano de uso, os ribeirinhos, eles têm que agir, têm que atuar como se fosse um fiscal da reserva. Por quê? Só existe um fiscal para vistoriar toda essa área, a área de reserva, esses 138 mil hectares que existe. Somente um fiscal do governo do estado.
E quando então o ribeirinho, as pessoas entram escondidas lá para pescar, caçar, o ribeirinho vai e fala, ó, você não pode pescar, não pode caçar aqui, é uma área de proteção. Ele fala assim, você é um ignorante, você não sabe nem falar direito, né? Então nós precisamos abrir os olhos do poder público para efetivar mais fiscalização, para proteger esse lugar de fato, porque se ele hoje é um exemplo que pode mudar esse contexto dessa pequena população, por que então não podemos levar aí adiante, né? Mostrar para outras comunidades que também com certeza passam por essas mesmas dificuldades. E também a questão que nós devemos, enquanto administradores, enquanto gestores, né, sairmos do nosso conforto aí, talvez dos nossos escritórios, nossas universidades, nossas organizações, né, e irmos conhecer essas realidades, aprender também, porque tudo que nós falamos, nós discutimos na academia, discutimos aqui, são meras teorias, né? Então nós podemos ir lá e aprender na prática. Talvez aquele senhor que está sentado lá de 70, 80 anos, vamos dizer, um ignorante, não sabe nem falar, é um cara que tem muito a nos ensinar, porque ele vive isso que nós discutimos, ele vive isso constantemente. Né? Encerro aqui deixando um trecho da Carta da Terra, uma reflexão. Né? Agradeço a presença de todos. Quem tiver interesse pode me procurar, a gente conversa, troca e-mails aí. Tá? Muito obrigado.